Quando nós temos o preparo concluído, nós realizamos a moldagem e temos que fazer o provisório. Neste caso aqui, uma coroa total unitária. Eu gosto bastante de utilizar a técnica da faceta do dente de estoque. Então nós vamos selecionar um elemento de estoque unitário que preencha esse espaço, que tem uma estética adequada, seja da mesma cor. Aqui no caso do manequim não tem tanta referência e preocupação quanto a cor, mas que ele tente preencher o máximo do espaço do elemento, para que nós possamos reconstruir apenas a porção palatina. Então nós vamos usinar aqui, vamos remover com uma gás essa cera e aí partimos para o desgaste dessa região da palatina, certo? Então limpe bem com uma gaze aqui essa cera primeiro. E agora nós vamos escolher uma fresa para usinar essa porção palatina, reduzindo e deixando como realmente uma faceta de acrílico para que a gente reconstrua a porção da palatina. Em relação às fresas, eu tenho esse kit aqui para mostrar para vocês, que são algumas fresas que eu utilizo de rotina aqui. Então nós temos fresas que são mais robustas, mais afiadas, como essa nova aqui da Besser, excelente também. E algumas fresas um pouco mais já utilizadas, já gastas, que a gente usa de maneira mais geral também, né? E outra coisa que vocês vão perceber que tem fresas com um corte mais de acabamento, como essa amarela aqui. Tem uma outra igual a ela, vermelha também. Tem fresas, por exemplo, como essa, que também tem um corte um pouco mais de acabamento, que ela é mais estreita, não é tão larga. Essa é mais robusta. Veja que o corte dela também não é de acabamento, é um corte mais grosseiro. Essa redonda gosto bastante também de utilizar. E temos fresas menores também, fresas bem pequenas aqui, de diferentes diâmetros e formatos. Então um portfólio variado sempre vai ser interessante para que você tenha diferentes diâmetros para realizar os desgastes que você precisa. Então nós vamos utilizar uma fresa um pouco mais robusta como essa para fazer os primeiros desgastes e depois nós vamos modificando conforme a necessidade. Então, para fazer esse desgaste da região palatina, interessante que você segure muito bem o elemento para ele não sair voando, né? E eu prefiro começar fazendo nesse sentido aqui o desgaste. E aí eu vou aprofundando nessa região para realmente deixar um formato bem como se fosse uma faceta, somente a casquinha da vestibular. Claro que não precisa ser muito fino, porque senão a gente perde um pouco da calibração do espaço ali, de qualquer deslize e acabar desgastando muito. Então a gente começa normalmente fazendo esse tipo de desgaste aqui. Pode utilizar a fresa nesse sentido. Veja que ele já vai formando ali uma área de desgaste. Sempre segurando muito bem. Então olha lá, eu já começo a ter uma região de sobra de espaço aqui para conseguir adaptar a faceta. Claro que ainda falta bastante desgaste, eu vou adiantar aqui um pouco para que a gente chegue logo na parte final, que é a parte mais importante.
eu posso testar aqui também como está indo o meu desgaste. Eu vejo se eu estou indo na direção certa, aonde eu preciso desgastar mais, certo? E normalmente a área que eu vou ter um cuidado maior no desgaste é essa área vestibular aqui, porque normalmente ela vem com o elemento mais longo ali nessa porção. Então essa parte mais vestibular eu preciso desgastar também para que eu consiga encaixar na porção cervical. Então essa porção mais vestibular que eu me refiro é essa parte aqui do colar cervical, que a gente vai também fazer uma redução e depois vai acompanhando a anatomia para que ele fique mais adequado. Nós vamos reduzindo conforme a necessidade. Eu ainda preciso reduzir mais nessa porção interna aqui para que fique sobrando espaço. É importante isso para que a faceta e o provisório não fiquem para vestibular. Então, quando que eu sei que o meu desgaste dessa faceta de estoque está adequado? Quando eu consigo posicionar ela de maneira que fique adequada nas diferentes posições. Ela não está nem muito para vestibular, também não está muito para palatina, não é um problema ela estar mais para a palatina, ela só não pode ficar para vestibular. E como se fosse uma faceta de cerâmica, eu coloco ela na porção vestibular. E ela precisa encaixar ou ficar o mais próximo possível do formato e do desenho final que eu quero do meu provisório. Quanto mais eu deixar ela adaptada a nível cervical e nas questões proximais também, na altura incisal, menos ajustes eu vou precisar fazer depois. Nessa porção aqui da região proximal, às vezes ela não vai estar entrando porque você precisa desgastar um pouquinho mais nessa região. Veja como ela tem uma curva, justamente para sentar aqui nessa região do preparo cervical proximal, dos dois lados. E também eu tenho que desgastar na parte incisal, ou seja, é exatamente o espaço que falta para preencher que o acrílico vai aparecer nessa hora. Então nós vamos reconstruir toda essa porção palatina em acrílico. E aí a minha porção vestibular, quanto mais ela estiver encaixada e já na posição correta, menor vai ser o meu ajuste. Então veja só como que essa faceta ela realmente foi bastante desgastada
Veja aqui por essa visão aqui. E na região proximal, olha só aquele detalhe ali para ela ir assentando na região proximal. Uma leve curva nessa região aí, certo? Então agora para realizar a resina acrílica, para a gente finalizar o provisório, que a gente já tem a facetinha aqui pronta, como é que vai ser? Nós temos que isolar esse preparo, né? Porque às vezes você vai ter resina composta, você vai ter um núcleo, então nós temos que isolar para que a resina acrílica não grude aqui ou nos dentes vizinhos, que também pode ter alguma resina nessa região. E a resina acrílica, ela tem uma afinidade maior com a resina composta e a gente tem que isolar. Então uma das formas é você passar vaselina ou então um gel hidrossolúvel, que é aquele mesmo gel que a gente utiliza na confecção de pinos de fibra personalizado, certo? Então nós colocamos aqui esse gel através de uma seringa, né? Você compra ele numa quantidade maior e depois você vai colocando ele aqui e utilizando conforme a necessidade através da seringa. Então eu coloco uma quantidade bem razoável, espalho um pouquinho para os dentes do lado. Dessa maneira ele vai ficar isolando toda essa região para que não grude resina acrílica ali. Então, sobre a resina acrílica, eu gosto bastante dessa marca aqui, Dencrylé Speed, que é uma resina acrílica boa e também tem um custo bem aceitável, bem razoável, e tem diversas cores. Então essa cor aqui, 69, 66, 60, vai depender da cor do seu provisório. Como aqui acabei pegando uma facetinha um pouco mais amarelada, nós vamos com essa cor 69 aqui, certo? Então eu utilizo e recomendo que você utilize um dapping de silicone, certo? Porque é mais fácil depois de limpar e remover o acrílico residual daqui. E aí nós vamos colocar uma proporção aqui e vamos colocar o líquido até que isso crie uma massa homogênea. E depois vem um segredo aí da manipulação do acrílico que você vai ver como fazer. Então eu já tenho aqui uma porção do pó do acrílico e eu recomendo e utilizo bastante o líquido através do conta-gotas, tá? Eu acho que fica muito mais fácil e tranquilo de você manobrar com a possibilidade de controlar melhor o acrílico, a parte líquida, né, através do conta-gotas. E aí a gente vai começar uma manipulação. Essa manipulação ideal que faça com espátula de resina. Ó, eu vejo que está muito líquida, então eu vou acrescentar rapidamente um pouquinho mais de pó. Que eu já vejo que já tem uma consistência que eu consigo raspar e ver o fundo, mas ainda está um pouquinho a mais aqui esse líquido. Vou com mais um pouquinho de pó. Aí. Eu prefiro sempre fazer essa manipulação manualmente e encontrar o ponto, digamos assim, da massa é quando você posiciona ela para um determinado lugar e ela se mantém estável. Veja, ela está estável, ela está caindo aos poucos, mas ao mesmo tempo ela está bem homogênea, né? E aí a gente coloca, assenta ela um pouquinho mais lá na região do fundo do dapping. E agora você vai colocar um pouco mais de acrílico, a parte líquida,
você vai colocar em excesso. Então olha só, você vai cobrir todo o DAP com o líquido do acrílico. E aí vamos deixar repousando aqui um pouquinho até que atinja o ponto necessário. Então, quando ela atingir um ponto onde ela não fica mais desfiando, ó, aquele ponto que a gente chama de teia, né? Que sai esses fiozinhos, quando ele levemente passar desse ponto, mas ainda vai estar bastante flexível, vai estar no ponto de massa, né? Na fase plástica, aí nós vamos posicionar na nossa faceta. Eu gosto também de molhar um pouquinho com o acrílico líquido para posicionar sobre a faceta. Então eu posiciono lá, já faço uma certa conformação aqui. Olha só. E aí eu tenho aqui todo o meu dente recheado agora de acrílico. E aí eu vou posicionar aqui no meu manequim pela vestibular. Posiciono aqui. Veja que o excesso vai extravasando. Eu posso daí nesse momento molhar novamente a minha sonda para começar a remover os excessos, e eu vou posicionar a faceta e vou removendo aqui os excessos. A gente vai. Quanto mais excessos eu remover agora, menos eu vou ter para remover depois. Então eu já vou me certificando, olhando aqui um pouco por incisal, se eu estou colocando ela na posição correta. Aqui por incisal eu posso tirar bastante do excesso, mantenho ela na posição. Aqui a gengiva ela exerce um pouquinho mais de pressão do que na boca do paciente. No paciente é relativamente mais fácil do que fazer aqui no manequim. E agora, o que for possível de excesso a gente remove, mas quando ela estiver numa fase já indo para a fase borrachoide, é melhor eu não mexer muito com ela. Já vou voltar aqui para o vídeo, só acertando um pouquinho mais aqui. Ó, então, se ficar alguns excessos ali, não tem problema. Eu tenho que verificar nessa minha visão mais incisal e também aqui nessa cervical. Então, essa gengiva aqui ela exerce um pouco mais de força. Talvez eu não consiga deixar a incisal exatamente como eu quero. E se por acaso essa incisal ficar maior, isso clinicamente em boca, eu posso depois pegar uma fresa, uma lixa e diminuir na incisal aqui, ó, tirando essa incisal aqui. Eu posso aqui, ó, dessa maneira. E eu acho até que vai ficar na medida que a gente precisa. Então, algum excesso maior eu posso tirar depois. É importante eu começar a fazer alguns testes aqui, tentando soltar o provisório, para que ele realmente não fique grudado. Ó, eu já percebi que ele soltou, encaixo ele novamente. Você pode fazer o isolamento do preparo também com vaselina sólida, também funciona muito bem, certo? Tenha só cuidado se no preparo tiver muita resina composta. Aí você tem que ter um pouco de atenção, porque mesmo passando vaselina,
ela pode grudar um pouco. Então a gente remove aqui, já faz alguma avaliação para ver se está copiando bem. Todos esses excessos, principalmente da palatina, não se preocupe, você vai remover na sequência. A gente mantém um pouco mais em posição. Em boca é interessante tirar e colocar algumas vezes para ter certeza que ela não vai travar, principalmente nas proximais. E às vezes até você pode remover e passar uma broca aqui, quando a resina estiver já polimerizada praticamente, só para tirar essas rebarbas da proximal para que ele não trave na sua proximal, certo? Então agora nós vamos partir para o acabamento após a polimerização completa dessa resina acrílica aqui do nosso provisório. Então, quando nós temos a resina totalmente polimerizada, nós vamos avaliar como é que ficou o nosso provisório. A gente já percebe que ele copiou realmente o término, nós temos uma saliência ali da borda, onde a gente pode marcar com lápis para ter uma orientação na delimitação do contorno. E eu já vejo que tem vários excessos ali nas proximais que eu vou ter que consertar e dar uma anatomia mais triangular aqui nessa palatina, fazendo a circunferência, né, e também o contorno ideal de um incisivo central. Mas já vejo que ficou um reembasamento, né, uma construção dessa palatina, e ao mesmo tempo eu posso dizer que é um reembasamento, ficou adequada, não ficou nenhuma falha. Então eu preciso só contornar aqui as laterais, as proximais e dar um correto acabamento de tudo isso e depois no final um polimento. Então aqui eu ainda vou seguir o meu primeiro desgaste com uma fresa um pouco mais grosseira, que é para remover realmente um pouco mais essa porção do excesso grosseiro, na verdade. Então a gente vai primeiro removendo ali os excessos, depois eu vou dar todo o contorno que eu preciso para o elemento. Então eu já vejo aqui que tá começando a ficar ok. Volto para cá, aqui eu sei que tem um pouco mais de digamos assim, de excesso. Eu vou remover aqui também. Então eu já começo a perceber que o meu incisivo central já está tomando uma forma na região palatina mais triangular, que antes era meio quadrado. Então esse é o caminho. Agora eu vou começar a fazer um acabamento levando em consideração essa marcação do término cervical interno. Nessa fase que eu já tenho um formato mais delimitado, já removi os excessos grosseiros do provisório,
Aí eu já gosto de começar a trabalhar com as fresas mais de acabamento. São essas duas aqui, ó. Você consegue perceber a diferença no corte dela, que essa amarela, os espaços são menores no desenho da fresa, e essa que é vermelha, os espaços são um pouquinho maiores. Então, essa amarela é um acabamento extra fino e a vermelha um acabamento fino. Então agora eu passo elas para fazer o meu acabamento final aqui, antes de realizar o acabamento com as borrachas e o polimento propriamente dito. Traz o cimento, aquele provisório que a gente usa. Não, tem de 100. Então você pode marcar com a lapiseira essa parte interna, realmente esse ângulo agudo da borda, onde você vai delimitar a partir daí o perfil. Então eu vejo que na palatina tem um bom excesso ainda. Na vestibular eu já consegui alinhar um pouquinho melhor o contorno aqui, eu posso ainda arredondar um pouquinho mais, tirar um pouquinho ali, fazer uma curva que acabe nessa linha do grafite. E aqui na palatina tem um excesso um pouco mais grosseiro que eu posso trabalhar. Então eu já vou testar agora aqui novamente a minha inserção, a minha adaptação, vejo como é que ela está. Eu desgastei um pouco aqui na frente porque você pode modificar conforme a necessidade. Eu achei que tinha muito volume aqui nessa faceta de estoque aqui, então agora eu só vou buscar novamente o polimento. Então eu vejo que aqui na região anterior está bem satisfatório, poderia reduzir um pouquinho mais a espessura vestibular, mas de maneira geral está ok. Vejo, faço a conferência aqui da minha anatomia da palatina e aí depois, claro, vou checar a oclusão, né? E também a questão das guias para ver se não há nenhuma interferência. Mas de maneira geral, essa minha coroa provisória, feita diretamente no consultório, já tem agora um aspecto completo de coroa provisória. Então agora é só passar algumas borrachas, que eu já vou mostrar para você quais as que eu costumo utilizar para finalizar aqui esse acabamento. E aí a coroa já está pronta. Nós já partimos depois do acabamento e polimento para cimentação dela. Em relação ao acabamento final e o polimento, eu costumo utilizar essa sequência aqui. Essas duas borrachas mais abrasivas para eliminar os riscos, né, que a gente faz às vezes com a broca de tungstênio. Essa aqui que tem um acabamento mais liso, que já dá um pré-polimento, e um feltro para finalizar o polimento.
Em relação à cimentação, eu utilizo bastante este cimento aqui, que é o Temp Bond, tá? Da Care. Eles são duas pastas, você mistura proporções iguais, espatula, leva dentro do provisório e encaixa lá no preparo, remove os excessos. É um cimento muito bom, tem uma estabilidade boa, fácil de remover o excesso, a retenção dele é boa e também não dá aquele odor característico quando você usa o Dical, que é um cimento à base de hidróxido de cálcio, né? Esse aqui é um cimento diferente que fica muito mais fácil você também remover os excessos do preparo. Então essa é a minha indicação para cimentação provisória.